Bom dia Gustavo Cruz. Bom dia Celso, bom dia a todos. Saiu hoje sexta-feira o UFC, que não mudou, esse aqui é o Gustavo Cruz, que hoje tirou um sabático, aí tá descansando. Eu queria pedir para vocês aí, bom dia, MLH, pessoal dá o feedback de som e imagem. Luquinha Produções aqui tá tocando aqui a nossa mesa para saber se tá tudo ok. Ó, tá todo mundo falando que tá tudo ok, olha lá. Edgar, Germano, Vilelac, EDJR, Master Reset, LCP, Rio Hunter. Obrigado, senhores. E também aqui na parte de assessores. Pô, o Matheus da RB Investimentos, só imagem ok. Obrigado, Matheus. Hoje aqui o... Tem bebê hoje? O pessoal perguntou, deixa eu ver se meu som... Ih, meu som tá ligado aqui, o alto-falante, rapaz. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Travei. Vai, né? Que isso, produções aqui, deixa ligado, complica, né? Cadê o coreano voador? O coreano voador já tá dando uma descansada, pessoal. Volta aí segunda-feira. Só pedindo pra dar um salve pra Belfor Roxo aí. Tá terrível aqui, produções. Produções aqui, Marcão. Seu Jorge, o pessoal tá pedindo aqui. É de Belfor Roxo, aqui é produções. Podia botar o Luquinha aqui pra falar aqui pra vocês aqui. Mas ok, galera. Trouxe aqui o Gustavo para ele falar primeiro sobre a agenda da semana que vem, né? Macro, os dados importantes, relevantes. Até China também voando aí. Nesses 2 últimos dias, ontem feriado aqui que a bolsa não funcionou. Pois é. E hoje também, né? Se é bolha, se não é. Eu acho muito ruim a interferência desse jeito que o governo está fazendo na economia por lá. Melhora o curto prazo, mas no longo prazo... Você não pode vender ações nos próximos 6 meses. O que vai acontecer daqui a 6 meses? Ela vai renovar? Não pode vender nunca mais ações? Então eu acho isso muito ruim quando você olha o médio prazo, né? Quer dizer, você está falando que é o Zuckerberg aqui do Facebook, você. Ah, tá. Quem dera, né? Ah, Ethereum é bom, né? Quem dera, né? Imagina isso, né? Bilionário. Mas bom, vamos lá. Da China, a Infomoney mandou muito bem com aquela foto do vendedor de bananas com o home broker. Embaixo assim com laptop lá. Home broker ali, o cara operando. Como é que foi? Pois é. Isso é bolha. Aí é óbvio que é bolha. As ações subindo lá 30%. Ações de tecnologia 100 vezes lucro. É isso mesmo, 100 vezes lucro. E a gente reclamando que o Bovespa tá 12 vezes e meia lucro, né? Então, isso é complicado. Mas eu deixo agora aqui, manda as perguntas. O Gustavo vai começar falando e daqui a pouco eu falo mais do micro. Pois é. Semana que vem acho que vai ser uma das semanas com maior concentração de indicadores econômicos. Mas a gente não está tendo há tempos, assim. A semana que vem, por exemplo, a gente vai ter o PIB da China, do segundo trimestre. A expectativa é de 6,8% de alta. Lembrando que eles estão... A expectativa anual, é o de junho, né? Isso. Segundo trimestre, né? PIB do segundo trimestre deles. Lembrando que eles querem um crescimento de 7%, vai estar perto dos 7%, mas ainda não é o que eles desejam. Mas... uma alta de 6,8%. Ainda na semana a gente vai ter vendas no varejo de produção industrial da China. Também 2 indicadores que, de certa forma, retratam, né, como que a economia está acontecendo. Os indicadores são do mês de junho. Já dão uma proxy do que vai acontecer nos próximos meses, se está se refletindo numa economia mais forte as medidas que eles estão tomando ou não. Então, em meio a essa possível bolha lá no mercado de ações da China, a gente tem os indicadores mostrando como que a economia está reagindo. Além disso, a gente vai ter balança comercial chinesa. Isso é ao longo da semana, não tem data pré-definida. O PIB é na terça-feira. E além da balança, os novos empréstimos, que é toda aquela parte do movimento de corte na taxa de juros e redução do compulsório mínimo. É diretamente se está fazendo efeito ou não. Se estiver crescendo, aí eles devem fazer novas medidas, estão realmente atingindo aonde eles querem. Se tiver menos do que eles desejam, talvez a gente veja novas medidas para estimular ainda mais a economia para chegar aos 7% de crescimento no ano. Fora isso, a gente vai ter diversos discursos de presidente do Fed na semana que vem. A Janet Yellen, a presidente do Fed, vai na Câmara dos Deputados e no Senado. A gente acabou de ter a ata do FONC. Lembrando que essa ata do FONC, que é a reunião do Fed que define se vai ter elevação na taxa de juros ou não, ela não contemplava ainda
a crise na China, no mercado de ações na China, nem o agravamento da crise na Grécia. Então a gente tem que ficar bem atento ao que ela vai falar, o que os outros membros do Fed vão falar, o vice-presidente do Fed, o Stanley Fischer, também vai comentar. O que eles forem falar, acho que é mais importante até do que essa ata que acabou de sair, porque realmente eles já com a expectativa já atualizada, né? Já estão bem em dia com a leitura, com o que está acontecendo no mundo, e aí sim eles dão uma ideia do que eles estão vendo, se eles mudaram a expectativa de elevar a taxa de juros em setembro, em dezembro, quando que vai ser, se vai ser esse ano, se não vai ser esse ano. Então todo mundo bem atento aí a esses discursos na semana que vem. Fora isso, a gente vai ter o livro Bege, que é um livro que o Fed divulga sobre as expectativas dele na economia. Então, além dos discursos, um texto bem claro, bem mostrando as expectativas deles para frente para a economia americana. A gente vai ter produção industrial de junho, na quarta-feira. A gente tem 2 índices de inflação, o índice de inflação dos produtores e o índice de inflação dos consumidores. Esse índice de inflação é um dos principais pontos que eles estão olhando para decidir se já está na hora ou se não está na hora de elevar juros. Eles acham muito que a inflação, talvez se eles elevarem antes da hora, ela vai ser muito penalizada, e isso faria com que eles revertessem o ciclo sem ser gradual, tivesse uma pausa muito longa. Então, muito importante ficar atento aos índices de inflação que serão divulgados na próxima semana. Fora isso, a gente tem vendas no varejo. Então, a gente já viu só nos Estados Unidos e na China como vai ser uma semana com muitos indicadores, com muitas coisas que devem mexer mercado. Porque é isso, a China mostrando se a economia tá fraca ou não tá, e aí talvez novas medidas. Os Estados Unidos mostrando se a inflação já está convergindo ou não. Então, mexendo bastante na precificação dos juros futuros, se vai elevar na reunião de setembro, se não vai. Então, diversos indicadores. No Brasil, a gente vai ter vendas no varejo na terça-feira e IBCBR na sexta. 2 indicadores com certeza que vão ser o principal destaque da semana. Lembrando que o IBCBR é uma proxy, é um acompanhamento mensal do Banco Central para a atividade no Brasil. Então, com certeza, mais uma coisa que deve atrair os olhos dos investidores. Ao longo da semana, a gente vai ter o CAGED, o Ministério do Trabalho, então, apresentando o CAGED de junho, e também a pesquisa mensal de serviços, que sai na quinta-feira. Por último, a gente tem na Europa, a gente vai ter o índice de preço, de novo, índices de inflação. Lembrando que o programa que está sendo colocado em prática na Europa, que começou no final de janeiro, começo de fevereiro, é justamente para tentar reverter o quadro de deflação. Então, é muito acompanhado os índices de inflação na Europa. Em meio à crise grega, aí antes dela estourar, assim, ficar tão no auge, tão nas manchetes, a gente estava bem atento a esses índices de inflação. Era o que estava ditando o ritmo dos mercados. Já se falava se ia cortar o plano, ia acabar antes, se ia prolongar. Então, acho que quando acalmar, a gente deve ter um resultado nesse final de semana sobre o que vai decidir da Grécia. Esses índices de inflação, eles devem ficar mais no topo das manchetes, conforme acalma a crise na Grécia lá na Europa. Fora isso, a gente tem a taxa de desemprego do Reino Unido e a balança comercial da zona do euro do mês de maio. Acho que, para a perspectiva para a semana que vem, é isso. Se você quiser a gente comentar um pouco das perguntas, depois eu dou uma retomada no que aconteceu essa semana de importante, para ninguém perder. Boa. Vamos lá. 2 perguntas aqui, né? Primeiro falando nessa parte de política e economia. O SMP está perguntando, será que o aumento dos juros nos Estados Unidos ficou para o ano que vem? Eu acho que ainda não, a gente não pode afirmar isso, mas com certeza o mercado leu a ata do FONC como algo mais próximo disso, como algo mais postergando essa primeira alta da taxa de juros. Ontem a gente teve um discurso de uma presidente do Fed que ela falou que acha que tem que elevar o quanto antes. Então a gente vê que o Fed não tá junto, né? Tá bem dividido. Uma coisa importante que eu vi recentemente é que os membros do Fed eles se falam muito pouco. Tudo que eles falam nas reuniões entre eles tem que passar para o público, tem que ser gravado. Então isso é algo que mudou nos últimos 5 anos, se eu não me engano. Então isso eles perderam um pouco a liberdade. Eles não conversam entre si e tudo que eles conversam entre si tem que ser passado. Então eles perdem um pouco essa liberdade de chegar e alguém levantar a mão e falar, eu acho que não, vamos conversar
por que a gente não eleva agora? Tudo que eles falarem vai passar, então eles se retêm bastante no discurso que já está no papel deles, e eles simplesmente falam o que já estava programado, não tem nenhuma coisa nova nas reuniões. Mas, enfim, voltando à pergunta, a possibilidade de subir nesse ano ainda é muito alta, porque todos os membros ainda dizem que pelo menos uma elevação de juros vai ter nesse ano. Mas, conforme semana que vem a gente tenha novos discursos, conforme a gente tenha novos indicadores, se não vierem indicadores fortes apontando para uma economia mais forte, a gente vai cada vez mais postergando essa primeira elevação na taxa de juros. Se os dados do mercado de trabalho, se os dados de inflação, os dados de balanço comercial começarem a virem mais fracos de atividade, a gente pode sim começar a pensar numa taxa de elevação só no ano que vem, 2016. Eu acho que ficou para dezembro do ano que vem. Do ano que vem ou... Dezembro desse ano ou reunião do ano que vem. Setembro eu acho que não eleva, não. Aí eu acho que não, é um prazo muito curto para... Vamos 2 meses, mostrar uma melhora assim, suficiente. Mas vamos lá, o SMP também fez outra pergunta. Você acredita que o IPCA cai em torno de 6% para o ano que vem? O Focus está em 5,5, né? 5,47 acho que é o último. É que ainda tem muito... Administrado. Eu acho que convergir para o centro da meta, como o Banco Central fala, é muito difícil. Esquece. Acho que ainda tem muito reajuste de preço administrado que ainda vai acontecer. Ainda tem a inflação do final do ano ainda vai refletindo um pouco no ano que vem. Isso não tem como evitar. E o Banco Central já está sinalizando cada vez mais como um fim na alta no ciclo de alta da taxa de juros. Então, talvez 5,5, 6. Acho que não vai estourar o teto da meta ano que vem. Acho que eles conseguiram já acalmar as expectativas. A inflação já está, de certa forma, controlada para o ano que vem, o que é muito importante, visto que a história do Brasil é de bastante descontrole de inflação. É muito importante que eles já tenham retomado esse controle e a gente não tenha novas páginas ruins na história do Brasil, como a inflação atrapalhando bastante a economia do país. Mas eu já não sei se já chega no centro da meta ano que vem, talvez em 2017, aí sim. Mas ano que vem, sim, a gente deve ficar um pouquinho acima, justamente por muito contágio que ainda deve ter desse ano para o ano que vem. Boa. O João RS está perguntando agora de empresas aqui, o que eu acho de CESP, se pagam bons dividendos. Eu não gosto do setor elétrico, principalmente geradoras de energia, porque cenário altamente desafiador, né? A gente deve ter um governo querendo empurrar justamente esse preço. A grande vilã esse ano é a energia elétrica, que não para de subir, conta subindo mais de 70%. Aqui em São Paulo, mais de 17% agora, em julho. Já tinha subido em 53%, mais ainda agora, olhando 12 meses. Então a gente é bem cético, acho que em determinado momento do tempo, o governo, principalmente nas novas concessões, né, ou licitações das antigas, que aconteceu com o CEMIG, deve acontecer em CESP, então a gente prefere ficar fora. O Vete perguntando aqui, tinha a impressão que o último gatilho para a Petro teria sido a mudança no pré-sal. Como não ocorreu, imagino uma queda bem acentuada após essa euforia passageira de destino. O que acha? Tem que olhar só o preço do petróleo. O petróleo para cima favorece a companhia, como a gente já destaca aqui. Não é o petróleo para baixo. Então, uma alta do petróleo também favoreceria a companhia, mas eu não vejo essa alta assim tão forte em termos do petróleo nesse segundo semestre. Então, a gente... por mais que não tenha agora o regime de partilha, como bem citou o Vete, eu falei isso na reunião matinal, que era 30% ela obrigada a entrar em cada licitação do pré-sal, ficou para análise aqui a 45 dias, talvez não seja votado esse ano. Então, esse era um trigger, concordo, não ficou. O outro é o preço da commodity, petróleo subir, Petrobras andaria, mas a gente ainda está bem cético ativo devido a um endividamento bastante elevado da companhia. Minério de ferro estava na casa, se eu não me engano, voltou na patamar de $50, um pouquinho acima de $50. Enquanto você pega a pergunta, eu vou responder uma aqui, que beleza. Perguntaram da Selic, 14,5 no final desse ano e quanto que para o final do ano que vem. Acho que ainda nesse final desse ano talvez não chegue a 15, a gente ainda não tem um consenso até onde vai. Cada vez mais o Banco Central parece dar informações de que vai parar esse ciclo de alta da taxa de juros. Para o ano que vem, o mercado já precifica um corte. A gente não tem certeza se já vai chegar a ter um corte no ano que vem, isso depende muito de como a inflação vai reagir.
eles estão... Lembrando, no final desse ano eles vão ter que mandar uma carta pedindo desculpas por ter estourado o teto da meta, que é algo que nunca aconteceu. E então eles talvez não sejam tão flexíveis a ponto de já sair cortando juros no começo do ano que vem. Mas, por outro lado, cada vez mais esses juros muito altos vai impactando na economia, vai prejudicando diversos setores. A gente poderia falar por horas de como isso vai impactar negativamente, juntado a diversas coisas que estão impactando negativamente na economia. Então a gente não desconfia que ano que vem tenha sim alguns cortes na taxa de juros. Lógico, depende, como eu falei, da IPCA, depende de tudo mais. Esse ponto de estar impactando muito forte na economia pode fazer com que talvez no ano que vem a gente já termine com uma taxa de juros menor que 14%, menor lá para 12%, 13%. Alguns cortes. Isso mais no segundo semestre. Boa! Vamos lá responder aqui. S&P falando, Celso, a alta de hoje na nossa bolsa seria uma oportunidade para vender as principais ações do índice? Eu acho. Acho que pode demorar um pouco mais essa alta com esses estímulos, entre aspas, na China e também resolver a Grécia no domingo, né? A Grécia tem que resolver. Né? Se resolver no domingo, digamos, resolver a favor da Grécia, pode andar mais um pouco, né? Então, novos empréstimos, a negociação. Então, eu esperaria ainda segunda-feira. E semana que vem tem muitos dados, né? Muitos indicadores. Tá cheio Nunca na história desse país tantos indicadores, né? Nunca na história desse país. Desse mundo. A produção industrial bateu nesse nível, a queda. Nunca na história desse país, desde 2009, não tem a taxa de desemprego como a atual. É sensacional o que estão fazendo com o país. O Shirme está perguntando aqui, boa Shirme, aumento de juros leva ganhos em financiamentos, porém diminuição na demanda de crédito. Levando-se em conta, o aumento da taxa de juros atualmente é mais benéfico ou prejudicial aos bancos? Por enquanto está sendo mais benéfica, porque o spread do banco está aumentando. Ele não aumenta, subiu a taxa de juros meio ao ano, ele aumenta 15 ao ano. Sobe 0,25, ele aumenta 20, então ainda é benéfico. Está acontecendo, obviamente, está tendo uma redução no crédito, né? Mas o crédito também está ficando bem mais caro. E os bancos privados, aí falando Itaú e Bradesco, eles estão só financiando via imóveis, até porque a Caixa está saindo dali, e consignado também. Então, consignado ele tem uma baita de uma proteção e também de imobiliário com alienação fiduciária, tá, gente? Então, eu perguntei para o Itaú qual era a taxa que eles estavam financiando, o consignado, 3,5 com 4 ao mês. Consignado que é desconto em folha. Dá ganhando dinheiro, que é uma maravilha. Mas eu concordo que o crédito caindo, mas já estaria no preço. Bolsa negociando a 12 vezes e meia e Itaú negociando a 8. Esse é o ponto. Quais são os eventos que mais atingem a Vale? É tão somente o preço do minério? Não, o preço do minério, China, obviamente. Crescimento menor da China impacta o preço do minério. Isso é... Vale é mais fácil de projetar porque é preço vezes volume. Preço do minério vezes do volume. Volume tende a cair? Tem. Preço também? Então o cenário ainda é bastante complicado. O Marcelo está perguntando por que Itaú está apanhando tanto. Risco de operação Lava-Jato. O gringo não gosta do setor financeiro. Em que sentido no Brasil? Porque ele falou isso que o Schirmer colocou. Queda no crescimento de crédito. E ele calcula que é aumento de inadimplência. E o gringo ele não tem ideia, por incrível que pareça, gente, mas é verdade. O nosso sistema financeiro é bastante sólido, não é vulnerável como até outros países, até os países europeus, impressionante isso. Tem o FGC, então assim, é bem mais forte do que diversos países. O Matheus da RB Investimentos falando, né? E a marolinha virou tsunami. Tá triste. Quando do Facebook, hoje eu comentei sobre isso, produção industrial e desemprego. Virou um tsunami e passou por cima, né? Nós temos experiências, Boa. Vamos lá. O pessoal da Rio Branco aqui participando isso. De 7 espera isso, vocês entraram mais no detalhe. Né? No dia 7 de julho, venceram as concessões de Jupiá e Ilha Solteira. E ele não vai renovar, gente. Não vai renovar. É por isso que eu concordo que o CESP tem que cair. 2 pontos aqui, o que aconteceu com o CEMIG. Só que CEMIG com Miranda, São Simão e Jaguara representa, né, 40% da geração de energia da receita com geração de energia da CEMIG. O que aconteceu? Há 2 anos atrás, acabaram as concessões, a CEMIG queria renovação automática por mais 20, 25 anos. O governo falou, não, você quer ficar com 30, 40 reais o megawatt? Não, eu estou vendendo a mais de 100, por que eu vou ficar com 30, 40? Eu não quero, fica com você. Aí veio para o governo federal, mas a CEMIG continua sendo o operacional dessas 3 usinas.
foi para STJ, perdeu de lavada, 5-2, quase o Brasil 7-1, quase. 5-2, perdeu. Agora ela vai tentar ir no STF. Mas a própria ANEEL já falou, olha, o STJ, desculpa, já falou, é que ela julgou Jaguara. Olha, em São Simão a outra também já perdeu. Peraí, mas como nem entrei ainda, mas você já perdeu. Já tem abriu precedente. E para a SES vai ser a mesma coisa. Jupiá, Ilha Solteira, bem lembrado, RBL, ela 70% da receita. Aí já perguntaram para o Alckmin se ele privatizaria a companhia. Ele falou que por enquanto não. Então, mas vou entrar em novos processos via SPS, Sociedade de Propósitos Específicos, para licitar novas empresas, né, novas usinas hidrelétricas. Cenário altamente desafiador, não só pelo preço de energia, como também a não renovação. Não teria CESP, tem que só checar se tem espaço para shortear, tá? E isso é bastante complicado mesmo. Ela pode continuar operacional ali alguns anos, a CEMIG continua, mas não recebe o valor que ela gostaria, obviamente, tá? Então, mas não entraria em CESP, não. Acho que ainda pode sofrer ainda mais. Tá ok, senhores? E obrigado aí, Pedro, pela lembrança. Não entraria ainda não. Acho que ainda pode bater muito mais, tá? Com a queda do IPCA para o ano que vem, seria aconselhável não comprar títulos pós-atrelado do IPCA, como a gente sempre fala, até na área de alocação. IPCA só se for título curtinho ainda, no máximo 1 ano, que a inflação ainda olhando 12 meses próximos ainda vai ser elevada. Isso. E aí é melhor estar em Selic. O que está acontecendo? O Selic está subindo. Com a Selic subindo e essa economia caindo desse jeito, a inflação vai cair. Não tem como. Vai estar aumentando agora, mas depois vai cair. E juros caem numa proporção muito mais lenta. Ainda está num cenário de alta, juros depois estabilizam, demora, vai depois cair. Então, concordo plenamente. É para ter mais Selic do que qualquer outra coisa. Tá? O que está acontecendo, Alexandre da Gini, o que está acontecendo com o Goal? O Goal é a controladora de GBR. Goal cai 3,5 e a GBR sobe 0,70. Tem um imbróglio ali absurdo da empresa, né, ter oferecido ações, jogou ações pro BBTG, porque senão ela perderia controle. Tá um imbróglio ali com a Goal, que é a controladora, a hold controladora da companhia, com a GBR3, tudo mais. Acho que quem tem estômago dá para fazer o Goal contra a GBR. Mas tem que ter estômago, que a volta alta. E aí, com toda essa mudança, né, com o Goal de podendo perder controle, tá uma confusão danada. Até o Kim já explicou sobre isso, né? Para montar a Goal contra a GGBR é só para quem tem estômago. Boa tarde, Pablo da Cordier. Vamos lá, Celso, com investimento em infraestrutura e malha ferroviária, podemos esperar uma valorização em rumo? Depende, só se a concessão for ferrovia e ela ganhe. O que aconteceu com as ações? Quando saiu o anúncio das concessões, as ações caíram porque nada se falou sobre ferrovia, de tipo renovação automática. Então, não dá para falar assim, vou comprar CCR porque vai ter licitação de aeroporto. Ela vai ganhar? Por quanto ela vai pagar? Qual vai ser o preço? Então, ainda não acho que vale a pena rumo por conta disso. Vamos lá. Vocês acreditam que ainda dá fôlego para a população aguentar novos aumentos de spread de juros por parte dos bancos? Não há risco de aumento forte na empresa se os bancos fizerem isso? Sim, mas aí ela vai para o consignado. Eles não estão dando banco para crédito direto, CDC. Então, mas obviamente que é um risco, sim. Vamos lá. Mas porque bateram muito no papel, CESP? Muito por conta disso, né? Não bateram muito. Ainda não bateram muito. Eu acho que vão bater mais. Puna Açúcar está subindo hoje. Alguma notícia? Não, acho que o mercado sofre. Uma ação que saiu de 102 para 64 reais. Acho que é só uma correção no curto prazo. Nada além disso, a gente não recomenda exposição ativa. Vamos lá. E o Pablo da Cordier falou assim: está sendo bastante destacado pela mesa da XP a compra de títulos públicos remanderando IPCA mais 5,7 para 2050. Pode comentar? É mais uma diversificação do que qualquer outra coisa, Pablo. Eu acho que tem que ter, mas mais, obviamente, que o que você tem no início. Mais curto prazo IPCA, porque no curto prazo o IPCA ainda vai se manter elevado, olhando 12 meses. A IPCA mais 5,7, a gente está falando que no curto prazo isso aí é 9%, mais 5,7, 14,7. Se você conseguir, obviamente, um CDB te entregando 15, tem aí que CDB 15,7, 15%, garantido pela FGC, acho até mais interessante, sim. Cobertura de CETIP.
Como você vê CETIP? Gosto. Acho a empresa boa, vai estar aumentando o número, obviamente, de registros, tem o COI, certificado de operações estruturadas, que vai sair e vai ter muito mais operações estruturadas, receita aumentando, redondinha. Gosto bastante de CETIP, teria na carteira, a gente tem na carteira até. Celson, você disse que é melhor um título do Tesouro, não falei título do Tesouro, estou falando de ativos atrelados à Selic, tá? Eu acho que tem até ativos que, sem ser Tesouro, que rendem uma rentabilidade maior, tá? Que IPCA para longo prazo. Olhando 5 a 10 anos, o raciocínio é diferente, concorda? Depende, se você conseguir um pré-fixado aí de uma Selic, de um título atrelado à Selic, a 13%, 14%, a Selic provavelmente daqui a 5, 10 anos não vai estar nesse patamar. Óbvio. Uma situação... É positivo. Pode, e inflação tem que estar baixa. Então, se Selic tiver a 12, inflação a 5, 6, é melhor ter Selic, por isso. Tá? Que isso, Murilo, o Barquete não tem almoço na casa dele hoje. Ele acabou de falar aqui. Na quarta foi tilápia, ontem foi o quê? Tá, Pablo, eu prefiro assim, curto prazo, vamos lá, gente, só para curto prazo e IPCA. Selic sempre foi e sempre vai ser maior do que a inflação, concorda? Provavelmente algo teria bem estranho. Pô, se a Selic tiver a 7, a inflação a 10, meu Deus do céu, estamos quebrados. Aí a gente não vai entender o que aconteceu no Banco Central. É isso. Então assim, Selic, a inflação corre atrás, a Selic vai em cima, tá aqui. Aí você fala, em alguns momentos a inflação estoura, aí ele tem que elevar a Selic, só que ele não dá igual a Rússia, né? Pega de 10 para 15, ele não faz isso. Então ele vai levando aos poucos, a inflação tá comendo. No curto prazo ainda teria uma parcela em IPCA, uma parcela menor. Por quê? Vai que o governo não entrega, preço administrado subindo, petróleo continua subindo, luz virando ano que vem. A gente acredita que esteja abaixo de 6% IPCA ano que vem. E a Selic, no final do ano, pode estar 12%. Abaixo disso, acho muito difícil, né? Então você tem 6% de diferença. Eles não, é que demora famoso delay, né? Jogador do Fluminense, delay. Demora para se concretizar no mercado, na economia, os efeitos da alta da taxa de juros ou da baixa. Então eles não vão cortar tanto assim a taxa de juros, se cortarem, para dar o benefício da dúvida da inflação em 2017 voltar a subir de novo e eles perderem o controle novamente. Eles vão segurar um pouco, por mais que isso prejudique a economia, a cabeça deles vai ser deixar ela controlada. Então eles não vão cortar tanto. E a expectativa é que a inflação ceda bastante. Isso. Aliás, eles até reduziram o teto da meta para 2017 já. Né? Isso. Então... Tá 4,75, também até a expectativa de inflação PCA aqui no Brasil pelo Focus em 2017. O Pedro tinha até mandado e-mail aqui para falar da RB, né? E sobre Telefônica, tá? Vivo, a gente gosta do ativo, tá projetando um dividend yield de 6,5%. Se tiver a consolidação no setor, que eu acho que vai ocorrer, pode ser que o governo agora demore um pouco mais a acontecer isso, que é a saída de um player, né, TIM ou Oi. Acho que se tivesse que sair seria a Oi, e a TIM compra o ativo e divide entre Telefônica e Claro. Você mata. Quem é que mais destrói o mercado de telecom, né, e aí no caso celulares no Brasil? Começou com a TIM, depois a Oi seguiu. Como é que a TIM começou? Ela começou com o Ligue Grátis de TIM para TIM. Isso destruiu o mercado e criou-se todo mundo, né? Pô, minha empregada tem 2 celulares, cada um com 2 chips. Então ela tem as 4 operadoras. Então ela fala de graça o dia inteiro. Porque pode ligar de celular para celular, então fica botando pré-pago. Isso destruiu um pouco, destruiu bastante o mercado, o que a gente chama, né, de ARPU, né, a receita média por usuário, em inglês, por usuário dessas empresas. A Vivo ela não quis entrar muito nessa briga. Ela tem muito mais, para ter ideia, pós-pagos, ela tem 40% do mercado de pós-pagos. A TIM fez isso, a Oi seguiu. Claro e Vivo, se você prestar atenção na propaganda da Claro e da Vivo, não é propaganda de preço. Eles se posicionam como a melhor internet. A do Vivo lá com o Ruivinho é sempre assim, a melhor internet, onde está pegando, eu tenho o melhor serviço, eu tenho o melhor... Não é preço. O preço é TIM e Oi. Então, assim, você tira o player, tira 2 players, você tem 2 players fazendo preço e 2 players investindo em serviços, investindo em boa qualidade de serviço.
não é fazer propaganda, mas eu já tive, quando eu vim morar em São Paulo, botei TIM, pelo amor de Deus, não funcionava, a internet não pega e tal. Pra mim, Sem Vive sinal. Claro... Sem sinal. Sem sinal, pra mim é Vive Claro, hoje eu tenho Claro. É Vive Claro, é melhor dados, internet, funciona onde você estiver, é impressionante a diferença. Então assim, se posicionaram por melhor serviço e a TIM e a Oi não por pior serviço, mas por preço. Se você tira uma, 50%, 50%, você tira uma que destrói o mercado, que ganha market share através de preço, a outra não vai mais se posicionar assim. Então você vai dividir entre os 3 players, né? Vivo, Claro e TIM. Digamos que a Oi saiu. Não pode ser. Aí cada um fica com market share. Agora você está dividido 33% em cada uma, não de market share, mas de posicionamento do mercado. A TIM não vai mais fazer preço. Ela vai falar, eu preciso me posicionar melhor. Eu preciso... Ou então se ela brigar por preço, beleza. As outras duas têm um market share cada vez maior. Caso da Telefônica, né, Viva, ela comprou a GVT para mostrar isso. Ela está atrás do high-end. É aquele cliente que gasta, que fala assim, eu quero GVT, eu quero ter a banda larga de 100 megas. Porque até quando a NET oferece, ela não te entrega isso. Se for medir, ela não entrega. A GVT, ela entrega 97% dos clientes satisfeitos, tudo isso. Então ela comprou visando esse high-end. Fora isso, ela fez o aumento de capital para poder pagar essa aquisição. E ela deve voltar aos trilhos esse ano. A projeção de dividend yield, de dividendos gerados, é de 6,5%. Ah, mas a Selic vai para 14%. Sim, gente, mas eu estou falando para hoje, olhar a empresa de dividendos, a Viva é uma interessante geradora de caixa e boa empresa bem administrada. Então nos chama a atenção a Vivo, a gente acha que é para ter, para carregar para longo prazo, é interessante. E aí, depois de pagar a GVT, né, essa aquisição, ela vai aumentando o yield, ela gera muito caixa. Tem investimentos para fazer? Tem, mas não monstruosos. Vale lembrar que a Oi, na última licitação, ela não entrou, ela não levou nada, então ela vai comprar alguém, ela vai ser adquirida da licitação, né, no ano passado do 4G, é outro problema. Se for assim, racionalmente, a TIM compra a Oi e divide entre Telefônica e Claro. Politicamente, a Oi, não sei como, teria que fazer uma nova emissão de ações, compra a TIM e divide entre as outras, mas eu acho que isso não vai acontecer. O Ideal Trade perguntando, Magazine Luiza, viés de baixa? Sim, permanece sem escassez, de vendas na mesma loja, deve ser negativo em 2 dígitos. E aí, até a Luiza Trajano falou dessa vez. Agora temos que torcer. Torcer não, gente, não pode torcer. Torcer no máximo um futebol, um esporte. Né? Você não pode não, vou ser torcedor. Você tem que ser realista, até porque você tem um time horroroso, você torce, mas tá ruim, vai cair pra terceira, tá mal, não dá. Isso é realismo, sabendo o que está acontecendo. E Gol Ideal Trade também, viés negativo para Gol. Imagina o seguinte, as pessoas vão comprar passagens aéreas, as pessoas vão viajar nesse cenário de crise. As pessoas estão diminuindo, compram em supermercado, as pessoas estão tendo problema para pagar contas. Não vai, o cenário é totalmente desafiador. Fora que preço do petróleo em alta, combustível, pior para ela. Dólar em alta, ruim para ela. Ela tem custos em dólares e receitas em reais. Então, cenário altamente desafiador para Gol também, viés de baixa. Vamos lá. Tô vendo aqui se teve mais pergunta que eu falei. O pessoal falando que saiu da TIM. A Anatel está mole com as operadoras. Isso é verdade. BIF, Minerva. A gente não gosta de setores frigoríficos, mas se tivesse que ter, é via Minerva. A empresa, como ela é menor, ela fechou até um frigorífico essa semana ainda, porque eu tô confundindo com o feriado de ontem, mas foi essa semana em Mato Grosso, né? E devido assim, não tem boi para matar, tá impressionante isso, tá tendo um problema no Brasil, né? Escasso aí em boi. E não adianta os Estados Unidos abrir a importação de carne para o Brasil. Se não tem boi, você não vai conseguir exportar. Fora isso, a taxação é de 4%, se eu não me engano, para até 64 mil toneladas. Depois passa para 26%. Então, assim, foi bom os Estados Unidos, foi a chancela para abrir carne para o Japão, Indonésia, Coreia do Sul, que não importam carne do Brasil. Isso é interessante, essa abertura dos Estados Unidos. Mas se tivesse que ter no frigorífico, falar assim, você tem que ter uma ação no frigorífico. Era Minerva, JBS é para tradar e Marfrig. Nunca na história desse país vocês vão me ver recomendando Marfrig, só no short. Ah, tá. O Harvard Expector que perguntou de Braskem, eu tinha marcado aqui, mas não fiz, de Braskem. Expectativa negativa, eu acho que dá para ter short. Eu não gosto do ativo. O cenário de aceleração aqui, hoje um carro ele tem mais partes plásticas do que metálicas, ou seja, ele tem mais petróleo do que aço. Então, ruim.
Outra coisa, nafta é reajustado a cada 15 dias. É outro problema para a companhia que tem esse principal matéria-prima é nafta derivada do petróleo. Fora isso, a empresa não é cara por múltiplos, mas a empresa foi beneficiada com algumas medidas de importação. O dólar favorece ela, né, no sentido de que ela pode até exportar, trava a importação de produtos petroquímicos, mas a demanda no Brasil está muito ruim por produto petroquímico normal, porque é consumo. Aliado a isso, Odebrecht e Petrobras são os principais acionistas da companhia, podem anunciar venda da companhia. E aí quem vai ter que comprar nesse cenário? Então, bastante complicado, sim. O SMP perguntando se a gente acha que Itaú vai reportar agora no segundo tri o mesmo crescimento de lucro que reportou nos 2 trimestres anteriores. Eu acho que ainda vem forte, sim, mas tesouraria talvez venha menor. Vem um grande volume de tesouraria, R$1 bilhão de lucro, quase R$1 bilhão de lucro da tesouraria. Eu acho que vai vir um pouco menor agora no lucro deles. Mas deve vir um bom lucro, sim, em Itaú. Tá? Vamos lá. Luísa Trajano para até torcer, concordo, ela foi pro COB. Sim, o minério subiu ontem, a gente já comentou isso, e hoje sobe de novo. Sim, a Minerva fechou 2 unidades, por isso que eu até citei. Se eu aconselho entrar no IPO, a gente nem pode recomendar falar nada sobre IPO, porque a gente participa das ofertas. Bancos, Glaze Hoffman estudando a proposta de aumento da contribuição social sobre lucro líquido ao invés de 20 para 35. Não acredito, tá? Sendo bem sincero, subiu de 15 para 20. Aí você está falando de 15, seria, né? Há 2 meses atrás era 15, subiu para 35, você quase dobrar ela. Acho muito improvável, né? Mas se vier, muito ruim para o setor. E aí não é só para bancos, tá? É setor financeiro inteiro. Aí quebrou a bolsa. Porque é setor financeiro inteiro. Cielo pega isso, as empresas de seguros, BB Seguridade pega isso, BVMF, CETIP. Então, vai ter um Deus nos acuda aí na bolsa, 30% da bolsa é setor financeiro. Muito ruim para todo mundo. Acho muito improvável isso passar, tá, gente? Até porque o governo precisa de bancos, vai reduzir, depois para voltar a crescer, dar crédito, vai tirar a contribuição social do lucro líquido. Acho bem improvável que isso aconteça. Aquilo que a gente falou, né? Ao invés de cortar ministérios, cortar gastos, cortam-se investimentos. Depois vão reclamar. Se varejo de supermercados pode ter alguma alta nos próximos indicadores, não acredito. A renda real está sendo corroída pela inflação, as pessoas não estão conseguindo comprar nada. E Brasil Foods a gente não gosta, ativo subiu bem, principalmente com a negativa aí da Petros, né? Fundo de pensão da Petrobras falando que não deverá vender as ações, seriam 4 bilhões de reais que viriam ao mercado. Ela estava falando que não venderia essas ações, mas acho extremamente caro. Mercado doméstico reduzindo o consumo, exportação vai bem, obrigado, mas mercado doméstico reduzindo o consumo é um problema. Se os bancos devem aumentar na inadimplência, eu acho que já fez a provisão, já fez bastante, Vete. Aumentou o Itaú em mais de 1 bilhão e 200 agora nesse último trimestre, tá? Eu acho que já fez bastante. Então, eu não vejo assim tanto impacto. E banco também aumenta a provisão para não. Se o Itaú não tivesse aumentado a provisão, ele ia mostrar um lucro líquido de 7 bilhões. O governo ia vir, vamos taxar, vamos acabar com ele. Então, acho que segura também nesses momentos. Em momentos mais complicados, ele entrega resultados também, depois com piora, melhores. Se o aumento de juros dos bancos podem subir, acho que já subiram, já foi, os juros já vem subindo, está agora quase parando de subir juros. Talvez a gente só tenha mais uma alta, talvez de meio e aí pare. Então, não vejo isso sendo o que melhora a seguradora, gente. A gente já falou sobre isso aqui e vem falando. O setor de seguros é muito bom quando os juros sobem. Por quê? Você pega o prêmio, todo mundo faz seguro, você pega o prêmio e aplica. Quanto mais alto os juros ele aplica em renda fixa, ele se beneficia. E o número de sinistros vem diminuindo, até porque as pessoas rodam menos, estão com menos dinheiro disponível, botam menos gasolina, estão utilizando menos o carro. E também com a lei do desmanche aqui na Porto Seguro, né? A lei do desmanche em São Paulo, Porto Seguro se beneficia, 40% do mercado de automóveis da Porto Seguro está em São Paulo, e a lei do desmanche deve ser replicada para o Brasil inteiro. O volume de automóveis roubados nesse ano caiu 26% em relação ao ano passado.
Como as ações da Brasil Foods têm surpreendido positivamente nos últimos dias, foi isso, gente. O fundo de pensão da Petrobras falou que ia vender as ações, poderia analisar a venda, as ações sofreram, depois falou que não vai vender. E ela deve entrar no índice de sustentabilidade da Bolsa. O RBL lembrou aqui que a Gleisi Hoffmann está estudando formas de exceções bancárias para aumentar a contribuição social. Mas diria que é ruim. Sempre o mercado, né, o governo, né, interferindo no mercado sempre. Como é da China, mas a bolsa subiu quando teve interferência. Sim, mas no longo prazo isso é muito ruim, porque você não sabe o que vai acontecer. É ruim, complicado. Melhora no curto prazo, mas ruim. Tá bom? Não, o que aconteceu com a Vale? O minério subiu em 2 dias, mas também não caiu. Quando o minério caiu 5% num dia, 5% no outro, 10% no outro, em 3 dias caiu mais de 20%, a Vale não caiu 20%, tá? As novas vendas de novos carros estão caindo bastante. Não, mas, gente, mas você renova o seu seguro do carro, né? É, mas é diferente. Né? É o tipo da coisa. Vai não fazer seguro de automóveis. Não faz. É diferente, gente. Ela não depende de vender mais automóveis para ter seguros. São a base que já existe. Então, o lucro dela só com a taxa Selic subindo aumenta 14% ao ano, 13% ao ano. Porque ela aplica e rentabiliza aquele lucro. Então, se todo mundo renovou seguro, o cara não estou renovando. Vou dizer que cuidado, é complicado. Não, todo mundo renovando seguro. Ela já tem um ganho de mais de 13% ao ano, sem aumentar a base. Não precisa vender mais carro para ela ter mais seguro. E sim a base dela renovar seguro, é o que está acontecendo. Fora isso, ela já cresce 13%. E o sinistro de automóveis caiu 26%. Pô, excelente, sensacional. Entendeu? É capaz de GBR. Não, o GBR tá ficando num nível bem interessante, gente. Até para comprar, tá? Ok, senhores. A gente vai ficando por aqui. Hoje, sexta-feira, a gente aí falando aí para um excelente final de semana a todos. Descansem. Segunda-feira tem mais, tá? E a gente volta segunda-feira. Agora sim, você volta segunda-feira. Agora eu volto segunda-feira. Não voltava só segunda e voltou sexta. E aí, segunda-feira, estamos aqui com o Kim. E cautela, semana que vem, semana de diversos aí indicadores lá fora e aqui dentro. Um grande abraço a todos, um bom final de semana.